Fala agora que o governo federal oficializa a indicação do senador Jean Paul Prates à presidência da Petrobras. Ainda falando sobre Petrobras, sobre gasolina, também sobre tudo isso que a gente está falando agora. A gente tem mais detalhes sobre o assunto com Rodrigo Viga. Cronômetro ligado, contagem regressiva para a chegada do senador Jean Paul Prates à presidência da Petrobras. Mais uma etapa, mais um passo foi dado nas últimas horas. Oficialmente, o Ministério de Minas e Energia comunicou à Petrobras que está indicando o senador pelo Rio Grande do Norte para a função de conselheiro e, consequentemente, de CEO da Estatal Brasileira de Petróleo. O nome dele foi avalizado pela Casa Civil, que deu ok ao Ministério de Minas e Energia, que, por sua vez, fez a indicação formal à Petrobras. Essa semana, nós trouxemos aqui na Jovem Pan que, para acelerar, adiantar o processo, informações sobre o currículo, a vida, as empresas de Jean Paul Prates já tinham sido fornecidas aos comitês de governança e compliance da Petrobras, de forma que Jean Paul Prates possa chegar, se não ainda esse mês, no mais tardar, em fevereiro, ao cargo de presidente da Estatal Brasileira de Petróleo. Dentro da Petrobras, há um apoio ao nome de Jean Paul Prates, há inclusive uma boa vontade com relação ao senador pelo Rio Grande do Norte, e agora fica a expectativa de quando todo esse rito, todo esse trâmite de governança e compliance envolvendo comitês de conformidade, elegibilidade, o chamado background check, quando isso tudo vai ser concluído, para que Jean Paul Prates assuma de forma interina o cargo de conselheiro, posteriormente o cargo de presidente interino, e só mais adiante é que a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas deve referendar Jean Paul Prates como conselheiro e CEO da maior empresa pública brasileira. Do Rio, Rodrigo Viga. Marcelo Suano, o nome de Jean Paul Prates não é novidade. O Lula já tinha falado bastante sobre este nome durante a sua campanha. Como é que você vê esse nome agora, enfim, essa indicação sendo oficializada? Vamos analisar tecnicamente. Ele não é uma personalidade qualquer. Ele já trabalha com o setor, com o segmento, questão dos hidrocarbonetos, há décadas. Então, significa que ele tem conhecimento do setor. Não à toa, ele tem uma das primeiras consultorias sobre esse segmento que foi criada no país. Significa que, tecnicamente, ele é um quadro de altíssimo nível. O problema é, sendo ele um quadro de altíssimo nível, qual é a perspectiva que ele vai adotar? Sabendo-se que a Petrobras é uma empresa mista, capital misto, e por essa razão ela tem que pensar também nos seus acionistas. Mas está cada vez mais claro que este governo, ele tem uma perspectiva de fazer com que a Petrobras tenha um caráter de responder às demandas e necessidades do governo, supostamente para exercer aquilo que é necessário para a sociedade. Dentre elas, por exemplo, não vai ter aumento de preço, independentemente do que o mercado internacional ou as questões internacionais possam apresentar. E aí o que faria? Ele teria que segurar um preço, podendo prejudicar ou não a empresa e resultar numa queda no valor das ações. Em síntese, tecnicamente ele é muito bom, porque isso se sabe. Agora, além disso, pelo fato dele ter essa empresa, tem que ser verificado até que ponto pode haver aí um confronto de interesses. Isso é o ponto que está travando e muitos vão dedicar críticas a esse aspecto. Espera-se que seja alguém técnico e que haja de uma maneira que seja adequada para a sociedade. Isso não significa se submeter a controles governamentais, mas raciocinar estrategicamente de uma maneira em que não prejudique a economia, uma vez que é uma empresa que domina o mercado. Justamente falando sobre acionistas, sobre o mercado, a gente sabe que cada nome que o presidente Lula tem colocado aí na mesa tem gerado esse humor, né, Marcelo Suano? O mercado vai e volta, Ibovespa que sobe, Ibovespa que cai, dólar que vai para cima e para baixo o tempo todo, né? Normalmente as pessoas têm o hábito de dizer assim, o mercado é uma abstração. Particularmente, eu digo não. O mercado, acho que tem poucas coisas que são tão concretas quanto o mercado. Quem é o mercado? São as pessoas que compram, investem e vendem. Simples assim. Você identifica no dia a dia. É óbvio que quando você apresenta um quadro para compor o governo e esta personalidade diz que não, nós vamos interferir pelo Estado de uma maneira tal que pode trazer uma regulação que seja benéfica para um programa de governo e não pela própria lógica de funcionamento daquilo que o mercado oferece e daquilo que as pessoas necessitam,
Toda vez que isso ocorre, a tendência é embaixo, porque o mercado se assusta, porque o que o mercado precisa, já que ele lida com valores? Segurança jurídica. E você só tem segurança jurídica se você tiver também segurança nas decisões políticas, de que elas não vão ser adotadas apenas para responder a demandas de programas de governo ou demandas políticas específicas de grupos ou do governo de plantão. Por isso que o mercado, ele sabe o que ele quer, de forma tal que aquele governante que é inteligente, ao invés de confrontar o mercado, ele diz, vamos acompanhar o que esta coisa que é concreta está dizendo para mim, porque assim eu posso ter maior probabilidade de acerto do que de erro. E os acertos geram recursos. Os recursos podem ser utilizados para a sociedade como um todo, com os programas de inclusão social, que é o que está na perspectiva deste programa de governo.